Péssima noite para todos os torcedores flamenguistas. Galera, muito difícil, né? Tá cada vez mais complicado a situação do Flamengo. Rapaz, confesso para você, quando o Flamengo divulgou as listas dos relacionados pro confronto de hoje, rapaz, eu fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus do céu. Fiquei indignado, cara. Rapaz, uma coisa que não tira da gente é o nosso profissional. Você é profissional, errar é humano. Mas, cara, até quando? Você vai ficar permitindo do erro, Jorge Sampaoli? Babaca, infantil. Rapaz, se você tivesse trabalhando numa empresa séria, você já tinha ido embora. Desde o começo. Sabe por quê? Quem está em cima de você? Diretor, supervisor, encarregado, enfim. Ia olhar para você e ia ver que você não entende de nada. Nada, nada, nada. Ainda deixa um ambiente ruim, pesado. Você conseguiu colocar os funcionários da limpeza, os funcionários da manutenção, os funcionários que fazem a manutenção dos gramados, os funcionários que limpam as piscinas, contra você. Membros da diretoria não aguentam olhar para tua cara. Alguns atletas estão insatisfeitos com você. Igual a gente, torcedor, está insatisfeito com alguns atletas que não está tendo comprometimento, não está respeitando essa camisa aqui. Mas cada vez mais fica nítido que é uma diretoria amadora. Sabe por quê? O último confronto foi contra o Atlético Paranaense. A diretoria deu 3 dias de folga para o elenco. 3 dias de folga. Enquanto que o São Paulo só teve 1 dia de folga. 1 dia. Aí é onde que você vê o profissionalismo. Ou seja, é uma diretoria que só pensa em vender jogadores, atingir a meta, né? Que todos os clubes têm a sua meta a atingir. A não ser se for de título ou de venda de atleta para suprir para o próximo ano, ter um caixa 2. Ela só pensa nisso. Mas enfim, vamos falar um pouquinho do jogo. Um jogo horroroso que o Flamengo apresentou hoje. Na cabeça do Jorge Sampaoli, não sei aonde que ele vê que o Everton Ribeiro é banco pro Vitor Hugo, que não joga nem a metade que o Everton Ribeiro joga, um cabeça pensante no meio de campo. Quando eu vi a escalação sem o Everton Ribeiro, eu falei, meu Deus. Quando eu vi os 3 lá na frente, eu falei, meu Deus do céu. Vou te falar o porquê. Vamos lá na escalação do Flamengo. Na lateral direita, o garoto Wesley. Na dupla de zaga, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Na esquerda, Ayrton Lucas. No meio de campo, na cabeça de aramento, Eric Pulgar. Beleza. No meio de campo, Gerson e Vitor Hugo. Falei, meu Deus do céu. Mas enfim, vamos ver. E no ataque, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. Eu vou te falar o porquê que eu fiquei assustado com essa escalação. Porque o Flamengo, quando estava sem a bola, era -3. -3 atletas. Porque o Bruno Henrique vinha até o meio de campo para dar o combate. E o Wesley estava marcando lá em cima. O Pedro não é aquele cara que dá o combate lá de ficar girando. O Gabigol não sabe nem marcar, não volta para marcação. Ou seja, se o Bruno Henrique descia para apoiar na esquerda, era -2 atletas. Mas isso que eu tinha que ver? Não, que tinha que ver era o Jorge Sampaoli, que está na beira do campo, ou ele é cego. Aí quem dava o apoio era o Gerson. Quando o Gerson dava o apoio, né, na esquerda, ficava um buraco nítido no meio de campo. Os atletas do São Paulo pegavam a bola, flutuava pelo meio de campo. Gente, no primeiro gol, foi um gol bizarro. Nem na peladinha você toma um gol daquele. Você tá jogando final de campeonato. Um empurra daqui, um empurra dali.
Vambora, tu tá firme. Mas enfim. Aí no segundo tempo, antes de acabar a partida, o Jorge Sampaoli teve uma falta de respeito, abandonou a partida antes do término do jogo, do primeiro tempo. Vamos pro segundo tempo. Aí ele devia de me tirar. Eu pensei assim comigo, poxa, ele vai tirar um homem da frente, né? Provavelmente ele vai tirar o Gabigol, que já está pendurado. Se tomasse o terceiro amarelo, ficava fora. Não, ele me deixou o Gabigol e me tirou o menino Vitor Hugo, que poderia fazer o contrário. Tirar o Gabigol, colocar o Everton Ribeiro e botar o menino Vitor Hugo na sua ponta esquerda, para ver como é que o jogo ia desenrolar. O jogo desenrolou. Que por sinal na esquerda, o Rafinha marcou muito bem o Bruno Henrique. Matos, mas se o jogo não desenrola. Se o jogo não desenrola, você tira o Vitor Hugo, tu bota o Cebolinha. Matos, mas o Cebolinha não vem bem. Mas o Cebolinha ia tentar uma jogada de 1 contra 1. Tu botava o Cebolinha na esquerda e jogava o Bruno Henrique pra direita, para confundir a marcação do São Paulo. Porque quem tava apoiando lá na esquerda o Wellington Paulista era o Wellington Rato, que estava apoiando lá, que por sinal é muito bom jogador. Então ele precisava fazer essa mudança. Tirava o Gabigol, colocava o Everton Ribeiro, jogava o garoto Vitor Hugo, que é mais leve, na direita, na ponta direita, né? E o jogo não funcionou. Não funcionou. Tu tirava o Vitor Hugo, colocava o Cebolinha para jogar na ponta esquerda e jogava o Bruno Henrique lá para direita. E deixava o Pedro flutuando. E tu recuava o quê? Um pouco o Gerson para fechar o meio de campo, compactar o meio. Que o meio nosso tava um buraco. Aí no segundo tempo ele só fez, viu que o time começou a cansar, me tirou o pulmão do time, que era o Eric Pulgar, onde que pegava, que estava organizando a jogada. Ele me tirou, colocou o Thiago Maia, que por sinal o Eric Pulgar já estava com um amarelo. Se tomasse mais um amarelo, ficava fora da outra final que vai acontecer em São Paulo. Mas assim, galera, vamos ter os pés no chão, com todo respeito ao São Paulo. Não tem nada garantido. A única coisa que ficou garantida pro São Paulo é que eles foram com a vantagem de um gol. Mas se a gente chegar lá, aos 15 minutos do primeiro tempo, né, os deuses do futebol tiver com a gente, nos apoiando, dando carga positiva e tudo for ao nosso favor, a gente pode sair de lá favorito. Lembrando que o empate é do São Paulo, sabendo que lá vai ser muito difícil. Por quê? A equipe está jogando com um placar de 1 gol, se tratando de Copa. O Flamengo vai ter que se abrir. O Flamengo, sem a vantagem, já é um time espaçado, imagina, sem a vantagem e em desvantagem no placar. É uma situação muito difícil, mas quem é Flamengo tem que acreditar até o final. E mostra, né, cada vez mais como a diretoria é incompetente, né? E assim, é muito triste, né? Porque as torcidas organizadas junto com os atletas que nem atuam mais na equipe do Flamengo, outros estão na Europa, enfim, né, em clubes espalhados, arrecadaram mais de 120 milhões, né, para fazer um mosaico, né? E acabou que aconteceu o que aconteceu. Mas não me surpreendia se o São Paulo fizesse um placar elástico, por exemplo, de 2, 3 gols a mais. Porque a oportunidade eles tiveram. Fizeram um gol, abaixaram a linha de marcação e trabalhou no erro do Flamengo. Que a gente tem um outro técnico, né, que comandou o Flamengo. Matos, mas aí a diretoria não era obrigada. Mas o mal que a diretoria fez com Dorival Júnior se voltou contra a gente. Contra a diretoria, contra os torcedores, contra o atleta. Entendeu? Nesse elenco tá precisando de uma reformulação. Não só no elenco em si, na diretoria também.
véspera do jogo, faltando uma semana, a diretoria me dá 3 dias de folga, enquanto que o São Paulo teve 1 dia de folga, né? Aí você vê como o time quer ganhar, quando quer ter o comprometimento. Tu tira pela entrevista do Rafinha, um excelente lateral, entendeu? Não tenho nem o que falar do Rafinha. Rafinha joga muita bola. O que me surpreende como é que um cara desse nunca foi chamado para a seleção brasileira, né? Mas, enfim, essa diretoria deixou muito a desejar. Alguns argumentos que a diretoria teve para não renovar com o Dorival foi 2, né? Que ele poderia botar deixar o Flamengo na mão a qualquer momento e assumir a seleção brasileira, e deixou muito a desejar quando a gente teve alguns fatores de alguns jogos que a gente poderia encostar no Palmeiras quando era líder em 2021, né, no Brasileirão. Ele poupou o time, foi até contra o Vélez, que o Flamengo sacolou, né? Deu uma sacolada imensa, mas enfim, foi esse argumento e hoje a gente está pagando por esse preço todinho. Eu tô muito triste, tô arrasado demais. Eu sendo Flamengo, né, tô aqui, tô escutando muitos torcedores falando que já era, que não tem como reverter lá em São Paulo. É uma coisa complicada, né? Porque lá em São Paulo eles vão vir com força total. E assim, é só fazer o beabá. Minha mãe, minha irmã, meu parente que for, pegar esse time do Flamengo, arruma essa casa. Essa casa tá precisando de tirar, sabe, os picuinha, os laranja podre, os que não entendem nada. O Jorge Sampaoli me enganou. Eu era muito fã do trabalho dele. Hoje eu tô vendo que ele não entende nada. Ele botou 3 centroavantes, o Flamengo sem a bola era 2 a menos. Ou seja, um espaço imenso no meio de campo. Um time que não tinha um cara que criava. A gente estava muito pobre de criações, né? Era sempre as mesmas jogadas. O Bruno Henrique muito bem marcado pelo Rafinha, que jogou com os melhores jogadores na Europa, né? Então, assim, deixou muito a desejar. Estou muito triste, mas vamos esperar. No futebol é uma coisa que é muito covarde, né? Tudo pode acontecer. Eu já vi jogos que o time ganhou de 3 a 0. Ia jogar em casa, bem dizer, já tinha sacramentado, né, a classificação ou até mesmo a vitória. E teve uma virada histórica, né? Então, assim, tudo pode acontecer. E vamos ver o que pode dar nisso aí, né? Não adiantou nada o Landim for no CT, conversar com os atletas, ou botar 35 milhões na mesa dividido entre eles, né? 35 milhões cada um tem 30%, que dá em torno de 9 milhões para cada atleta, para dividir entre comissão técnica, jogadores. Então, assim, o que me chama mais atenção, ainda se for vice-campeão, ainda tem premiação. Aí tu mostra como que a diretoria não entende nada, uma diretoria amadora, só pensa em vender e botar dinheiro no bolso, né? No jogo de hoje arrecadou 26 milhões, né? Pra quê? Para acontecer esse vexame que aconteceu hoje. Mas enfim, né? Vamos ter forças aí durante esses dias, porque, rapaz, eu tô muito cabisbaixo. Galera, se você estiver gostando do vídeo, tá? Deixa o seu like, toca o sininho da notificação e vamos que vamos.